Começa agora mais um Gestão Unesp acerca das ações da reitoria da universidade no ano de 2018. No programa de hoje, nós recebemos o pró-reitor de pós-graduação, o professor João Lima Santana Neto, para comentar as ações da ProPG. Professor João Lima, muito obrigada mais uma vez por sua participação em um programa da TV Unesp. Eu é que agradeço mais essa oportunidade de podermos passar para a comunidade todas as ações e as realizações da pró-reitoria desses 2 anos. Professor, nós comentamos na nossa entrevista de 2018, do primeiro ano de gestão, que a busca de vocês seria pela excelência cada vez maior dos nossos programas. Na avaliação da CAPES de 2017, nós tivemos um índice significativo de programas 6 e 7. Eu gostaria que o senhor comentasse, então, como que esses programas caminharam ao longo de 2018. É verdade, Maia. Nós tivemos o resultado de uma avaliação da CAPES em 2017 muito boa, muito positiva, como nós já conversamos em outra oportunidade. E de lá para cá, o nosso maior trabalho foi exatamente de tentar fazer com que os programas de excelência e os programas jovens que estão indicando uma grande melhoria de qualidade, era tentar investir mais nesses programas. Entretanto, como todos nós sabemos, os problemas financeiros da universidade, a própria CAPES, dificultaram um pouco. Então, nós focamos muito mais naquilo que pudesse ser feito sem necessariamente a injeção de recursos financeiros, mas muito mais a mudança organizacional, a mudança dos padrões de acompanhamento, ou seja, tudo aquilo que não envolvesse necessariamente recursos financeiros, né? E os resultados até agora, parciais, obviamente, eu acho que são muito positivos. São positivos porque os coordenadores dos programas e a comunidade entenderam a importância de melhorar a qualidade dos programas, mudando legislação, mudando a forma de ingresso dos alunos, mudando a oferta de disciplinas e aumentando a ação dos alunos em outras atividades para ter uma formação muito melhor. Então é mais ou menos nesse sentido que a gente tem trabalhado e que nos fóruns com os coordenadores nós temos percebido que alguns resultados já estão sendo alcançados a bom termo. Na entrevista do ano passado, o senhor também comentou que seria necessário uma reformulação de uma nova regulamentação da pós-graduação da Unesp. Isso foi feito, professor? Exatamente, porque o mundo hoje ele é muito dinâmico, ele é muito mais amplo, muito mais variado, e o nosso regimento ele era um pouco restritivo, né, e muito centralizador. Então a ideia era construir um novo regimento geral que tivesse 2 efeitos. O primeiro, aumentar significativamente a autonomia dos programas, mas dentro de um marco que tivesse a cara da Unesp. E o segundo ponto era fazer com que, reconhecendo as diferenças entre as áreas de conhecimento, das ciências humanas, as ciências da saúde, as ciências agrárias, reconhecendo que eles são diferentes e que têm características diferentes, que esse regimento permitisse que essas mudanças pudessem ser feitas sem a necessidade de ficar indo toda hora para a reitoria, avaliado em órgãos colegiados, que a gente passasse essa responsabilidade. Então a ideia era essa, um novo regimento que aumentasse a autonomia, mas que tivesse instrumentos para cobrar a responsabilidade dos programas. Então esse trabalho foi feito com a comunidade, nós discutimos isso com os coordenadores dos programas do fórum, depois criamos uma comissão com representantes do CEP, da CCPG, da KPG e dos coordenadores para fazerem um primeiro trabalho. Depois, esses resultados foram enviados aos programas, com um prazo para eles debaterem, fazerem sugestões. E, finalmente, criamos uma outra comissão menor para fazer a sistematização das contribuições dos programas para elaborar o documento que fosse para a CCPG. Esse documento foi para a CCPG, amplamente debatido. Tivemos, obviamente, algumas mudanças ainda na CCPG, por conta das sugestões para aprimoramento, melhoramento do que foi apresentado. E está indo para o CEP agora, né? Já teve uma rodada de debates no CEP, mas vai continuar na reunião do CEP da semana que vem. Mas com muita tranquilidade, porque a comunidade toda participou, então o que está lá representa muito fortemente o pensamento majoritário da universidade. Então eu não vejo que o CEP vai colocar nenhum tipo de problema nisso. E eu estou muito confiante que, uma vez aprovado no CEP, os programas terão um prazo de 4 meses, agora já não me lembro se são 3 a 4 meses, foi dado um prazo para que os programas elaborassem agora os seus regulamentos internos, respeitando o novo regimento, de tal maneira que até o final do ano isso pudesse ser votado em todas as instâncias e para o ano que vem nós já teríamos então toda a universidade funcionando dentro desse novo marco regulatório. Professor, além dessa questão desse regimento, e com
o contingenciamento de recursos, as ações que foram implantadas, muitas vezes elas foram endógenas. A primeira delas foi referente ao primeiro prêmio de teses da Unesp. Eu gostaria que o senhor comentasse sobre essa iniciativa, os resultados que a gente já observou a partir dessa ação, que começa endógena, mas que tem um impacto, né, para o público externo. Então, é verdade. Assim, na universidade, por uma questão muito óbvia, né, é um ambiente onde o pensamento crítico é dominante. Nós sempre fomos muito críticos a muitas coisas que não aconteciam boas e sempre tivemos poucas ações para valorizar aquilo que acontece de bom, né? Então, a ideia da premiação é uma ideia que vem das experiências internacionais e da própria CAPES, que todos os anos avalia as melhores teses, premia. E nós achamos que isso é positivo, porque isso traz um gás novo para os alunos. Isso traz uma boa perspectiva de você poder divulgar aquilo que a Unesp faz de melhor em pesquisa, já que esses doutorandos que fazem as suas teses, eles estão associados a laboratórios, né? Então, são trabalhos de ponta, são trabalhos inovadores e que, de alguma maneira, eles precisavam ser premiados e repercutir o resultado desses trabalhos. Então, a premiação, eu achei que ela foi uma das coisas mais interessantes que nós fizemos, apesar de ser singela, né? Primeiro, a gente conseguiu os recursos com o Banco Santander, do convênio, para essa premiação. Então, não foi com recurso da Unesp. Então, uma boa parceria também com a iniciativa privada. Em segundo lugar, a movimentação de que todos os programas tiveram que criar comissões para avaliar os seus melhores trabalhos para enviar para a gente. Terceiro, criamos uma comissão de mais de 80 pesquisadores do Brasil inteiro, metade da Unesp, metade de fora, que avaliaram essas teses. E quarto, avaliaram de uma maneira também inovadora, porque as teses não foram apresentadas dentro daquelas áreas tradicionais de conhecimento, né? Agronomia, geografia, física, medicina, não, elas foram avaliadas no contexto mais amplo, que é aquele pelo qual a própria reitoria sempre se engajou, que foi a adesão aos objetivos do desenvolvimento sustentável. Então, dentro de uma mesma área de conhecimento, aliás, dentro de um mesmo prêmio, você tinha várias áreas do conhecimento apresentando as suas teses para competir, certo? Por quê? Porque o conhecimento ele é muito mais amplo, você tem muitas perspectivas, então isso também foi salutar para a comunidade, né? E a cerimônia de entrega do prêmio, que também foi muito positiva, o depoimento de vários alunos, demonstrando as dificuldades que ele teve para entrar na pós-graduação, dificuldades financeiras e etc. E, de repente, chegar, depois de tantos anos de graduação, mestrado, doutorado, a ter um prêmio reconhecido, isso foi positivo. Agora, a segunda parte, que eu acho que foi muito importante também, foi assim, nós sempre falamos da necessidade de a gente ter um pouco mais de ação com a comunidade presente no nosso entorno. E uma comunidade que tem dificuldade de entender o que a gente faz. Então, uma parte significativa do prêmio foi a realização da premiação dos vídeos. Porque todos os candidatos tinham que apresentar um vídeo de até 5 minutos, dizendo, numa linguagem para um público não acadêmico, o que é o seu trabalho. Isso foi um exercício difícil para muitos deles, né? E aí nós pensamos, bem, quem seria o melhor público para avaliar isso? Um público não acadêmico. Então, nós conseguimos, com o diretor do Colégio Caetano de Campos, que é uma escola de ensino médio, que fica ali perto da reitoria, e que, por coincidência, é uma das primeiras escolas que eu trabalhei antes de virar professor universitário, né? Trabalhei alguns anos lá, que pusemos mais de 400 alunos assistindo aos vídeos de todos os candidatos, e eles fizeram a seleção dos melhores vídeos por tema, né? E a gente achou isso muito interessante. E depois também pegamos o depoimento de vários desses alunos, alguns não tinham ouvido falar da Unesp, alguns não sabiam nem o que era uma tese de doutorado, mas eles se empolgaram de tal maneira, e isso tem um efeito multiplicador, que eu acho que é um trabalho, vamos dizer assim, paralelo que aconteceu, mas igualmente importante para a presença de uma universidade pública. Do incentivo a novos pesquisadores. Exatamente. Então, eu acho que foi uma experiência inovadora, uma experiência que vale a pena continuar e que certamente para esse ano nós repetiremos com o apoio do Santander e aprimorar os instrumentos de avaliação, né? E a participação, professor, em outras premiações e a divulgação científica dos nossos trabalhos na pós-graduação? Então, nós temos sido um pouco tímidos. Eu já conversei sobre isso com os coordenadores do último fórum. Os nossos programas de pós-graduação, eles não têm feito, como eu posso dizer, eles não têm dado uma importância grande para esse tipo de coisa. Eu vou citar um exemplo. A CAPES, todos os anos, premia a melhor tese. Então, ela dá um prazo para que cada programa envie a sua melhor tese. 1/3 dos nossos programas de pós-graduação não enviam a sua melhor tese para a CAPES. Então, obviamente que a chance de a gente ser premiada também diminui, né? Por quê? Porque tem programas que decidem assim, o aluno que achar que a sua tese é boa, indique para a gente.
Quando o correto, do meu ponto de vista, é isso que eu estou tentando convencê-los, é o seguinte, olha, todos os anos, todos os programas vão criar uma comissão e vão escolher as suas melhores teses. E aí eles decidem qual que eles vão mandar para a CAPES para concorrer lá, qual eles vão mandar para a Unesp para concorrer lá, ou para as outras premiações que tem das associações profissionais, né? Você tem todos os fóruns que também premiam teses, né? Em todas as áreas do conhecimento, mas ela tem que ser uma coisa institucional do programa, não pode ser amador, vamos dizer assim, né? Então, eu acho que isso é uma coisa importante. Esse ano, nós tivemos também algumas teses premiadas na CAPES, mas o número de teses que a gente tem premiado na CAPES é sempre menor do que o nosso potencial. Em parte porque nós não mandamos todas, sem dúvida alguma. E, em segundo lugar, também ainda é o efeito, como posso dizer, o efeito político, né, das universidades. A USP e a Unicamp sempre leva a grande maioria, e muitas vezes você vê que as teses não são necessariamente as melhores, mas aí tem a ver com a composição das comissões julgadoras, etc. E isso nós temos feito também, tentando ocupar esses espaços políticos para a Unesp sempre ter pessoas participando de todas essas fases das premiações. Mas foi um ano positivo, nós tivemos premiação de vários trabalhos na CAPES, muitas outras premiações nessas áreas setoriais, né? O que nós precisamos é divulgar mais esses trabalhos, não só para a comunidade, mas para o público externo. Professor, numa ação junto à Pró-Reitoria de Pesquisa também, né, de mapear muito bem esses trabalhos que são frutos de pesquisadores da nossa universidade. Nesse sentido, houve um evento em que vocês divulgaram uma nova ferramenta de gestão, o Saival, no sentido de estimular essa divulgação, de caracterizar qual seria o impacto dessas nossas publicações, é isso? É isso. Quer dizer, hoje a quantidade de produtos intelectuais é tão gigantesco que não é mais possível trabalharmos de uma outra forma que não seja com uma ferramenta de Big Data, né? Porque são milhões de informações que você tem que processar. E o Saival é uma ferramenta interessante. Por quê? Porque ela detecta toda a produção intelectual dos veículos estrangeiros, nacionais também. Ela também detecta as suas parcerias internacionais, ela detecta uma série de elementos que são importantes para você conseguir distinguir o que é realmente importante e valorizado na comunidade como produto de qualidade daquilo que não é. Então, o Saival foi adquirido exatamente por isso, porque ele é uma ferramenta que vai ajudar tanto a PROP como a PROPG a identificar aquilo que a gente tem de melhor, né? E, mais do que isso, as redes envolvidas em cada trabalho. Porque você pega um trabalho, às vezes é um trabalho que envolve 6, 7, 8, 10 países, envolve 15 grupos de pesquisa, envolve um conjunto enorme de pessoas, né? E os resultados precisam ser melhor entendidos para eles poderem ser melhor passados também para a comunidade que nos financia. A única desvantagem do Saival, mas nós estamos trabalhando nisso também, é que o Saival não é bom para identificar a produção das ciências humanas. Por quê? Porque as ciências humanas publicam muito mais em livros do que em revistas. E o Saival, até o presente momento, ele só tem na sua base revistas científicas, né? Mas conversando com a própria equipe técnica da Saival, eles já sabem disso, obviamente, e eles estão elaborando também uma maneira alternativa de a gente conseguir incorporar a produção de livros e, a partir daí, a gente conseguir, então, ter toda a comunidade, né, ou todas as áreas de conhecimento envolvidas. Mas eu acho que é uma ferramenta importante, que nós estamos investindo muito. Já tem uma pessoa da Pró-Reitoria de Pós-Graduação, a Jaqueline, que é mestre em Ciência da Informação, ela que está cuidando dessa parte, que está em contato direto com o grupo técnico, né, do Saival, e que estão elaborando aí as ferramentas necessárias para que a gente possa ter os produtos, para que a gente possa promover ações em cima disso. Professor, uma ação também estratégica nesse sentido de caminhar para uma qualidade, para uma excelência dos nossos programas, você havia comentado no sentido dos programas que estão muito distantes fisicamente, né, pela própria característica da universidade, e que teriam atividades afins, né, de pesquisa, numa interface que poderia promover o intercâmbio de alunos, também de docentes, e que havia uma meta para 2018 de que pelo menos isso ocorresse com pelo menos 5 programas. Né? Como que caminhou essa iniciativa no sentido de promover esse intercâmbio maior entre os nossos programas? Então, a Unesp é uma universidade um pouco diferente das demais, porque a pós-graduação ela é mais recente. Então, durante muito tempo, a Unesp foi uma universidade reconhecida muito mais como uma universidade de ensino, de graduação. Foi exatamente a partir da gestão do professor Macari, então não faz tanto tempo, em que a pós-graduação assume um protagonismo, né? E aí começou a pipocar um conjunto muito grande de programas de pós-graduação. Cada departamento quis ter o seu programa de pós-graduação, porque naquele momento esse era o correto. Né? Porque no Brasil a pesquisa passou a ser medida e financiada junto com a pós-graduação.
Então, mas essa fase já acabou, né? Então, por isso que nós precisamos mudar essa organização. Porque agora o que aconteceu é que a Unesp acabou criando tantos programas que nós somos a segunda maior universidade do país em número de programas, e muitos programas que se repetem. Então, programas que se repetem significa perda de massa crítica, né? Porque em vez de você ter um programa forte, você tem 2 ou 3 atuando na mesma área, concorrendo, e 2 ou 3 programas que não conseguem ter a mesma massa crítica. Então, a ideia por trás é essa. Quer dizer, a Unesp, ela tem, por exemplo, 7 programas de odonto, certo? Se nós tivéssemos 2 programas de odonto, nós teríamos 2 programas nota 7. E seríamos uma das maiores universidades na área de odonto do Brasil. Mas não, nós temos 7 fragmentados. Então a ideia é começar a discussão, que nós iniciamos já em 2017, de como tentar resolver isso. Então nós sabemos que na universidade nenhuma imposição vale a pena ser feita, porque ela é autoritária e porque ela, vindo de cima para baixo, ela não consegue, de certa forma, se impor. Então nós começamos o trabalho de baixo para cima, que é, primeiro, mostrar os dados e os números para a comunidade, para que eles percebessem como essa situação é insustentável. Então nos fóruns com os coordenadores, nas visitas que eu fiz às unidades, nós fomos trabalhando isso. A fusão, na verdade, é o fim, não é o meio. O meio é, primeiro, nós precisamos nos conhecer. É fazer com que o odonto de Araraquara, de São José dos Campos e de Araçatuba se conheçam. Comecem a trabalhar juntos, comecem a discutir questões conjuntas, enfrentar desafios comuns, articularem pesquisas em conjunto. A partir daí você consegue que, com essa facilidade de relacionamento, de perceberem que juntos eles são mais fortes, que eles conseguem aprovar mais projetos, que eles vão conseguir muito mais recursos, que isso no futuro chegue então a uma fusão. Que tem um impacto muito maior. Então, as fusões que nós conseguimos fazer até agora, e as que estão em andamento, são de outra natureza. São aquelas de programas que realmente podem fazer isso já, porque já se conhecem, já trabalham juntos, ou que perceberam que, por algum outro motivo, a fusão é boa para eles. Então não foi nenhuma imposição da Pró-Reitoria. A Pró-Reitoria fez o quê? Ela ofereceu os dados, propiciou espaço de debate, tá? E está incentivando que isso aconteça. Então, para esse ano, nós temos expectativa de ter só mais 2 fusões, de 4 programas. Certo? Mas continuamos trabalhando no sentido da proximidade dos programas de diferentes campos, de diferentes unidades. Mas é algo que nós só vamos recolher os frutos daqui a 2, 3, 4 anos. Né? Mas em algum momento isso tinha que ser começado. Então, isso já foi dito para o reitor, né? Olha, nós estamos indo lentamente porque nós queremos fazer um trabalho que a comunidade se sinta participando dela e que venha dela o incentivo para que ela possa, no futuro, perceber a importância das fusões e como todos ganharemos com isso. Então, é um trabalho que está sendo feito, que será uma meta importante até o final dessa gestão, e espero que continue nas gestões anteriores, porque essa também é a política da CAPES. A CAPES também cresceu de tal maneira que ela duplicou o número de programas em muito pouco tempo e agora ela não consegue ter financiamento para todo mundo. Então, é uma ação casada. A CAPES também está indo nessa mesma direção. Então é importante que a gente tenha conhecimento desses sinais externos, né, para que a gente esteja sempre sintonizado com o que está acontecendo na política nacional. Professor, também um grande avanço que nós tivemos por conta da expertise e da inovação que a gente tem implantado em algum dos nossos programas é ter recentemente aprovado pela CAPES o primeiro doutorado profissional na área de pesquisa e desenvolvimento em biotecnologia médica na Unesp em Botucatu. Qual que é a relevância da Unesp ter esse primeiro doutorado profissional? Os mestrados e doutorados profissionais foram criados na CAPES num contexto em que houve uma certa distorção ao longo do tempo do que é o mestrado e doutorado profissional. Então, por conta disso, a Unesp também acabou restringindo a abertura de novos programas até que a CAPES definisse muito claramente o que ela queria com esses mestrados e doutorados profissionais. Para nós, da Pró-Reitoria, o mestrado profissional ele não é nem melhor nem pior do que o mestrado acadêmico. São duas modalidades de uma mesma perspectiva. A diferença é que um volta mais para o mercado e outro volta mais para o público interno. Né? E hoje nós temos uma demanda muito grande de profissionais em busca da pós-graduação, mas eles não querem fazer uma pós-graduação acadêmica e não querem ser professor universitário. Então isso é importante que a gente reconheça e que a universidade esteja preparada para oferecer também essa possibilidade, essa modalidade. Então nós temos incentivado isso. Quando a CAPES deixou mais claro o que ela pretende com o doutorado profissional, nós acabamos, de certa forma, incentivando aqueles 2 grupos. Nós já temos 2 doutorados
profissionais aprovados, o outro é da enfermagem. 2 grupos que já têm o mestrado profissional há muito tempo, já têm muita experiência, são 2 programas que já eram nota 5, que é a nota máxima do mestrado profissional, e que têm atuado de uma maneira fantástica junto à comunidade, né? Na área da saúde principalmente, atendendo a uma série de demandas de governo estadual, governo federal, etc. E nós apoiamos esses 2 grupos, eles têm muita qualidade, foram apresentados para a CAPES, foram aprovados, e nós temos uma boa perspectiva de que eles cresçam e de que outros mestrados profissionais sedimentados, com qualidade, também apresentem o seu doutorado. Então você vê que é uma luta paradoxal, né? Que ao mesmo tempo que nós não queremos aumentar o número de programas, porque já atingimos um número quase que insustentável para administrar pelo tamanho da Unesp, por outro lado nós não podemos sufocar essas demandas que vêm com qualidade, atendendo a áreas em que a sociedade está precisando. Então é uma equação difícil de ser fechada, mas é sempre usando bom senso e debatendo com a comunidade, a gente vai seguindo pelo bom caminho. Ações outras significativas que foram realizadas pela ProPG em 2018 estão vinculadas à área de internacionalização da universidade, mas sobre isso a gente conversa daqui a pouco. O Gestão Unesp faz um breve intervalo e já volta. O Gestão Unesp está de volta e hoje comentando as ações da Pró-Reitoria de Pós-Graduação da Universidade com o pró-reitor, o professor João Lima Santana Neto. Professor, nós comentávamos acerca da importância da excelência dos nossos programas, o incentivo à inovação no modo de trabalho, de pesquisa e também o impacto que isso vem trazendo para a comunidade interna e externa. Pensando externamente, a Unesp tem um plano muito forte, né, estratégico de internacionalização. Dentro dessa internacionalização, a Pró-Reitoria de Pós-Graduação tem atuado grandemente. Nós havíamos antecipado a existência desse projeto do CAPES Print. E como que será o andamento dele agora? Começou em 2018, como que será o andamento dele e a participação da Unesp? Olha, eu considero que o nosso projeto de internacionalização, que foi pensado e redigido para esse edital da CAPES, chamado Print, foi o nosso grande desafio e acho que a nossa grande conquista. Por 2 motivos. Primeiro, porque nós inovamos esse projeto com adesão aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e também organizamos os temas de investigação a partir desses temas globais, né? O que nos aproxima das comunidades internacionais, das universidades internacionais e também dos órgãos públicos. Por quê? Porque todos os países signatários do tratado da Agenda 2030 da ONU, tem que elaborar também os seus planos a partir dos objetivos. Então nós já estamos em sintonia com o governo federal, com o Itamaraty, com o governo do estado, que também tem que trabalhar a partir daí. Então nós já saímos na frente, porque fomos a única universidade no Brasil que elaborou um plano desse tipo. E para nossa felicidade fomos aprovados com um valor muito bom para que a gente possa implementar o projeto de internacionalização a partir dos 7 temas do Print, por esse período agora de 4 anos. Então, o importante não foi só ter a aprovação e o financiamento, mas mostrar a capacidade que a Unesp tem de debater os grandes problemas e dilemas que a humanidade está enfrentando e vai enfrentar nas próximas décadas, né? Então, a aprovação foi muito boa, foi positiva. Nós organizamos grupos que vão administrar. Nós temos 35 projetos, temos 35 coordenadores dentro dos 7 temas. Esses grupos já estão trabalhando, envolvendo todos os programas de pós-graduação, nota 5, 6 e 7, que era uma determinação, inclusive, da CAPES. Porém, nós vamos utilizar recursos do PROAP e do PDI para também financiar a internacionalização dos programas 3 e 4 na mesma direção. Porque nós não queremos criar também programas de primeira e segunda classe na Unesp. Nós sabemos que toda a pós-graduação merece ter um apoio nosso, né? Então, tudo isso está começando agora, a partir desse ano. Os editais vão começar a surgir a partir de agora de fevereiro, março, os editais para mobilidade, para professores e docentes irem para o exterior, atração de pós-doc, trazer professores visitantes, quer dizer, todas essas modalidades de financiamento vão começar a partir de agora, em fevereiro e março, e isso vai certamente criar um impacto muito profundo na pós-graduação da Unesp. Essa mobilidade ela é fundamental, né? Porque é a mobilidade que vai permitir que a Unesp trabalhe em conjunto com os melhores laboratórios do mundo. Nós selecionamos um conjunto de universidades que estão muito bem ranqueadas. Nós fizemos o kick-off meeting, né, na sequência, e, para nossa surpresa, achamos que iam vir 15, 20, vieram mais de 40 universidades,
além de representantes do Conselho Britânico, do governo francês, do CNRS, dos Estados Unidos, participarem desse encontro. Foi altamente positivo. Eles se deram conta do potencial da Unesp, que muitos deles não tinham essa dimensão. Já fizemos uma série de parcerias, contrapartidas. Muitas universidades disseram, para cada 2, 3 alunos que vocês mandarem, professor que mandar, nós vamos mandar também um professor e alunos pagos por eles para cá. Então, eu acho que isso vai mudar a cara da universidade. O que eu só lastimo é que o momento que nós estamos vivenciando vai dificultar que a gente possa crescer aproveitando esse momento histórico. Né? Se nós estivéssemos num outro momento com mais recursos, nós poderíamos aproveitar muito mais. Mas o que nós já temos, sem dúvida, para esse quadro atual, vai ser o pulo do gato. Né? A pós-graduação da Unesp será outra a partir da experiência com o CapSprint, certamente. Professor, outras experiências que vocês têm investido desde 2017, nas nossas primeiras conversas e junto lá para a reitoria de pós-graduação, é no sentido de capacitar os alunos de pós-graduação para a docência. Né, porque muitos se tornam bons pesquisadores, mas muitas vezes não têm a experiência da sala de aula. Para isso, né, foi feito um edital recente, né, que é o Programa de Aperfeiçoamento e Apoio à Docência no Ensino Superior, que ganhou né, o apelido de PADES, no sentido de aproximar a pós-graduação com a graduação e como que esse edital tem funcionado, as atividades são realizadas por esses alunos. Bom, esse é um outro desdobramento, né? Porque é o seguinte, em todos os países do mundo, o aluno de doutorado, né, ele é considerado, na verdade, não só um aluno, mas ele é considerado como alguém importante que já tem conhecimento adquirido suficiente para compartilhá-lo. Então, no mundo inteiro, você tem o aluno de doutorado que também desenvolve outras atividades na universidade mediante remuneração. Porque seria um desperdício até você pegar um aluno que já tem um expertise técnico, que já tem um potencial didático, etc., para ficar só fazendo uma tese. Então, no mundo inteiro já é assim. No Brasil, a gente sempre teve uma perspectiva, e isso é justificável, mas não é o caso aqui de fazer o histórico, de que o aluno que ganha uma bolsa, ele só ganha uma bolsa para fazer a tese dele e acabou. Então, nós queremos mudar essa cultura. Nós queremos que o aluno de doutorado ele participe da vida universitária em toda a sua dimensão. Primeiro, porque a universidade precisa disso. Segundo, porque ele tem essa competência e esse potencial. E terceiro, porque se ele está recebendo uma bolsa pública, né, ele tem necessariamente e a obrigação de devolver de alguma forma para a sociedade, né, o recurso que ele está recebendo. Então a ideia é que o aluno de doutorado ele participe dos grupos de pesquisa, que ele também desenvolva pesquisa junto com o seu orientador, etc., que ele dê aula na graduação, que ajude projetos junto à comunidade, na extensão, etc., que ele faça essas atividades todas. Né? Então foi pensando nisso, na perspectiva de que nós precisamos melhorar a qualificação do nosso aluno e, ao mesmo tempo, aproveitar o potencial que ele já tem para que a universidade cresça de uma maneira mais saudável, é que nós criamos o PADES. Na verdade, isso começa com uma demanda dos próprios alunos, que muitos alunos davam aula como professor substituto, como doutorado, e muitas vezes ele não conseguia justificar ou ter uma comprovação de que ele era professor quando depois ele fosse fazer um concurso lá fora. Com o PADES, ele vai ser o responsável pela disciplina. Certo? Que é diferente do que havia antes, né, da experiência pedagógica anterior, onde ele era sempre uma espécie de alguém tutorado pelo seu orientador, alguém assim. Então, com o PADES, ele vai poder fazer isso. Só que nós não queremos colocar o nosso aluno de doutorado em sala de aula sem que ele tenha um mínimo de formação pedagógica. Então, para os alunos que já fizeram licenciatura, naquelas áreas onde tem a licenciatura, isso é menos complicado. Porque o aluno já tem uma experiência didática, pedagógica e tal. Agora, você pega um aluno da engenharia ou da medicina que não teve isso. Então, foi pensando nisso que nós, junto com o NEAD e com o CENEP, que agora é o IEP3, nós organizamos um módulo para que eles tenham uma experiência teórica e para auxiliar na prática de pedagogia de ensino superior. Então, os alunos vão fazer esse curso em módulos oferecidos pela própria Unesp, através do IEP3, e só os alunos que fizerem o curso vão estar aptos a entrar em sala de aula para aproveitar a sua experiência, etc. Infelizmente, uma parte da comunidade confundiu isso com assim, a Unesp está com um problema grave de falta de professor e agora vamos explorar nossos alunos de doutorado para que eles deem aula, precarizando o trabalho. Não é nada disso. Essa é uma visão deturpada e equivocada, porque a crise vai passar e os alunos o PADES vai continuar. O PADES e aí não veio para isso. Muitas vezes ele tinha uma dificuldade de inserção no mercado de trabalho Exatamente. após
pela falta de experiência Exatamente. docente. Então, nós consideramos que o PADS... Bom, a Unicamp e a USP já fazem isso há bastante tempo também, né? Então, não é nada novo De nesse capacitação sentido. desse aluno. É novo para a Unesp, né? E eu acho que é um programa muito bom, que deve continuar e sempre que, na medida do possível, que a gente possa dar auxílio financeiro para os alunos que forem fazer isso, nós vamos fazer, né? Na forma de um auxílio complementar, etc. E certamente os alunos vão sair muito mais fortalecidos com uma opção que, além da experiência científica e da sua tese, ele também tem uma experiência profissional de ensino, que é sempre uma outra possibilidade para o mundo do trabalho, né? Uma outra área de atuação para esse pós-graduando é vinculada ao empreendedorismo e à inovação, que são pontos fortes da universidade, hoje sendo discutido largamente. Eu gostaria que o senhor comentasse, né, esse curso voltado para a questão do empreendedorismo aos pós-graduandos. Então, nós começamos já, também no final de 2017, a discutir como é que nós poderíamos levar conteúdos de empreendedorismo e inovação para a pós-graduação. Primeiro, enfrentar as resistências da comunidade, porque toda vez que você fala em empreendedorismo e inovação, uma parte da comunidade entende isso como uma adesão ao mercado, estamos nos vendendo ao mercado. Na verdade, também não é isso. Quer dizer, o que é inovação? Inovação é inovar, é você fazer algo diferente de uma maneira mais antenada com o mundo que você está vivendo. E empreendedorismo, na verdade, é atitude, é você fazer com que as pessoas tenham mais atitude para desenvolver o seu trabalho, né? Então, quando você muda ou contextualiza novamente, você diminui a resistência. E aí surgiu a oportunidade de a gente trabalhar junto com o CREA, porque o CREA também estava preocupado em melhorar o nível de empreendedorismo dos engenheiros do Estado de São Paulo. E o CREA tem recursos financeiros e ela estava querendo implementar uma política de oferecer cursos de empreendedorismo para os engenheiros. E aí nós pegamos uma carona nesse projeto junto com o CREA, conversamos com o CREA, com a Univesp, etc. E vamos também, com base nisso, oferecer um módulo específico para a pós-graduação de empreendedorismo. Esse módulo está sendo já construído, ele deve já no segundo semestre ser oferecido. No começo vai ser para os coordenadores e para os programas que quiserem, não vai ser obrigatório. Vamos deixar que eles pensem, né, a respeito. O que a gente quer é que, obviamente, os alunos que fizerem ganhem créditos dentro do seu programa. Então a ideia é essa, é debater esse mundo de hoje, onde nós temos uma mudança no mundo do trabalho, uma mudança na forma das profissões, uma mudança na forma com que há a relação do empregador com o empregado, de empresa e trabalhador. E o empreendedorismo é fundamental para isso, né? Então, nesse sentido, eu acho que essa é um ponto positivo. E, simultaneamente a esse, nós também tivemos a oportunidade de submeter ao CNPq, através de um edital do CNPq de inovação, um projeto da Unesp de bolsas de inovação voltado para a indústria, né? Que é um projeto novo do CNPq também, só a Federal do ABC tinha sido contemplada, ainda como um modelo, teste, como um embrião, etc. E esse ano, aliás, o ano passado, o CNPq abriu agora para todos, nós submetemos e ganhamos um projeto com 10 bolsas de doutorado em inovação para que alunos de programas trabalhem nas suas teses temas de pesquisa em associação entre a universidade e empresa, tanto do setor público quanto do setor privado. Isso também vai ser muito interessante, porque é o sinal de que a gente está se abrindo um pouco mais para o mundo que nos cerca, o mundo que está nos rodeando, e, ao mesmo tempo, é uma coisa que vai fazer com que muitos empresários e muitos gestores públicos de empresas, etc., vejam a universidade como uma parceira e possa nos ver com outros olhos e também ajudar a investir na educação e na pesquisa no Estado de São Paulo. Professor, todas essas tendências, né, voltadas à pós-graduação e que exigem cada vez mais uma modificação, uma alteração de papéis, né, é significativo que a gente discuta amplamente isso com a comunidade. Exato. Vocês têm realizado, desde 2017, o Fórum da Pós-Graduação, que caminha nesse caminho de ampliar esse debate para a nossa comunidade. Exatamente. A gente considera que essas reuniões com os coordenadores era fundamental, porque a comunicação é uma questão fundamental. E os coordenadores, eles são protagonistas, né? Quer dizer, eles coordenam programas de pós-graduação e tem um efeito multiplicador. Então, tudo que a gente discute nos fóruns, depois os coordenadores, nos conselhos de programa e nas assembleias e fóruns da pós-graduação, as informações são disseminadas. Então, a gente privilegiou muito essa conversa com os coordenadores. Não só através dos fóruns, como através de uma rede de comunicação que tem sido eficiente. Então, assim, nesses fóruns, eu acho que a coisa mais importante que existiu foi, primeiro, eles compreenderem qual é a política da pós-graduação. Segundo, saber que eles têm uma participação ativa.
Terceiro, que tudo que nós decidimos, na verdade, está sendo sempre passado para os coordenadores antes, para que eles se manifestem, para que eles se reorganizem, para que eles levem para os seus programas e nos tragam o feedback. Então isso vai criando uma confiança, né? Uma relação de confiança, uma relação de trabalho que as pessoas percebem que está sendo construído coletivamente. Então, nesse sentido, é que todas as nossas ações foram pautadas e culminou com a principal delas, que foi uma das mais difíceis, que foi a nossa forma de redistribuir os recursos do PROAP para os programas de pós-graduação. Por quê? Porque a CAPES ia dando dinheiro para os programas baseado em critérios que foram se perdendo com o tempo. E hoje eles já não estão mais justos. E nós já percebemos isso, tanto que com o dinheiro do PDI a gente ia, muitas vezes, cobrindo um programa que era muito bom, equilibrando essa distribuição, mas que ganhava menos da CAPES do que um outro programa que tinha uma nota menor e ganhava mais, por outros critérios. Então, quando nós descobrimos na CAPES que o recurso do PROAP é de total responsabilidade da Pró-Reitoria, que nós poderíamos mudar isso, nós trabalhamos intensivamente numa nova equação de distribuição que levasse em consideração qualidade, área, tamanho do programa, número de docentes, número de alunos, e uma série de questões. E essa equação foi debatida com os coordenadores, depois foi divulgado, está na nossa página, etc. E nós já fizemos a distribuição dos recursos do ano passado, do PROAP, com base nisso. Nenhum programa perdeu dinheiro e vários programas, teve programa que triplicou o seu PROAP, porque estava recebendo muito menos do que deveria. Então isso é uma ação que a comunidade reconheceu de uma gestão que está preocupada realmente com qualidade, mas que também está preocupada com a pós-graduação como um todo. Quer dizer, ajudar não só quem está precisando, né, mas ajudar a todos aqueles que estão numa situação de dificuldade financeira e que não tinha mais para onde recorrer. Né? Então essa nova equação do PROAP, eu acho que foi um ponto forte que os coordenadores entenderam muito bem. Mesmo porque muitos programas têm dificuldade em gastar o dinheiro. A legislação é complicada, o convênio CAPES com as estaduais tem uma série de empecilhos, etc. Então nós também conseguimos articular que os coordenadores com os diretores administrativos das unidades emprestassem dinheiro um para o outro e fizessem as equações lá para que o dinheiro fosse gasto na sua totalidade e da melhor forma possível. Né? Então acho que isso foi um ganho também que vai ficar para os próximos anos. Professora, a gente, nos últimos 2 anos, né, tem conversado muito largamente sobre os bons trabalhos, né, o crescimento da nossa pós-graduação, o amadurecimento também desse trabalho, mas como o professor Sandro já antecipou na entrevista dele aqui no Gestão Unesp, o senhor está se desligando da Pró-Reitoria de Pós-Graduação. Eu gostaria que o senhor comentasse um pouco, né, essa trajetória, né, e como que será dada continuidade aos trabalhos na ProPG. Bom, assim, em primeiro lugar, eu devo dizer que quando o professor Sandro me convidou para ser pró-reitor, eu não conhecia. Ele me convidou pela experiência que eu tive na CAPES durante muito tempo e provavelmente nesse sentido. Eu aceitei com muito prazer, me envolvi muito na campanha dele, porque eu acredito nessa proposta de gestão, da qual eu também participei da sua elaboração. Foram 2 anos de muito trabalho, muita dedicação, onde a Pró-Reitoria de Pós-Graduação acabou assumindo um protagonismo muito grande, porque, como eu disse, hoje no país a pós-graduação também está muito envolvida com a pesquisa, com a extensão, com a internacionalização. Então ela acaba sendo uma pró-reitoria muito dinâmica e que necessita também de muito cuidado. Né? Mas assim, passados esses 2 anos, nós trabalhamos muito duro, a equipe, né? Eu, a Thelma, o Maurício, o Joca, que são os assessores, etc. Trabalhamos muito duro, fizemos um trabalho daquilo que nós podíamos fazer, mas passados esses 2 anos, infelizmente, por uma série de motivos, mas principalmente por razões pessoais, eu estou saindo, estou me aposentando, vou mudar do Brasil, né, sair do país, principalmente por questões políticas, isso quero deixar bem claro, né, não universitário, mas da política nacional. O professor Sandro entendeu que as minhas razões eram fortes e que realmente ele compreendeu. E por conta disso tudo, então, eu estou saindo, mas a equipe continuará a mesma, a política da Pró-Reitoria continuará a mesma, o perfil dela continuará o mesmo, porque as pessoas serão as mesmas. E para a gente, então, dar continuidade a esse trabalho, a gente apresenta, então, a pró-reitora que assume a partir, né, agora do fim de fevereiro, a pró-reitoria de pós-graduação, no nosso último bloco, a professora Thelma, e eu gostaria de agradecer ao professor João Lima por toda essa participação e parabenizar pelos trabalhos à frente da ProPED. Tá. Eu que agradeço e aproveito também a agradecer a toda a comunidade da Unesp, né, principalmente os coordenadores de programas, os diretores das unidades universitárias, que sempre
trabalharam junto com a gente, que confiaram no nosso trabalho, que mesmo nos momentos de mais tensão, de conflitos, de ideias, etc., nós sempre abrimos o espaço para o debate. Então, acho que isso serviu para o crescimento da universidade. E eu saio com a consciência tranquila que nós tentamos fazer, nós tivemos esse trabalho todo e fizemos o melhor que a gente pôde dentro de um quadro bastante adverso da situação política universitária do país hoje, né? Muito obrigada, professor. Eu que agradeço. O Gestão Unesp vai para um breve intervalo e já volta. Estamos de volta com o Gestão Unesp comentando as ações da Pró-Reitoria de Pós-Graduação da Universidade. Agora nós recebemos a Pró-Reitora de Pós-Graduação, que assume a gestão a partir de fevereiro de 2019, a professora Thelma Berchielli. Professora, muito obrigada por sua participação aqui no Gestão Unesp. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, né, e falar com a comunidade. Professora, a senhora assume, né, fim de fevereiro de 2019, a Pró-Reitoria de Pós-Graduação, mas desde o início da gestão do professor Sandro, a senhora está acompanhando os trabalhos do professor João Lima e de toda a equipe da ProPG como assessora. Eu gostaria que a senhora comentasse, né, como que foi esse caminho, né, de trabalho nesses 2 anos, as ações das quais o professor já comentou e que a senhora esteve à frente. Bom, eu fui convidada pelo professor Sandro para fazer parte da equipe, né? Eu não conhecia o professor Sandro, mas eu conhecia o professor João, que nós convivemos por um período grande na CAPES, que ele era coordenador da área de geografia, eu era coordenadora da área de zootecnia e recursos pesqueiros. Aí eu fiquei muito feliz, né, de estar aí voltando a trabalhar com o João, e fui para a reitoria, onde nós nos envolvemos em tudo, tanto o professor Joca, o professor Maurício e eu, que fizemos parte da equipe, onde a gente conduziu, né, tudo que as ideias eram discutidas. Então nós estamos por dentro de todo o caminho da ProPG, de todas as ações, onde a gente pretende dar continuidade em todas essas ações. Hoje, né, o ano passado nós tivemos várias ações prioritárias, várias dedicações, mas esse ano uma das prioridades é aquilo que o professor João já começou, em relação às fusões dos programas. Então a gente vai procurar ir aos campos, né, discutir com as unidades as possibilidades, sendo uma coisa que não é de cima para baixo, a gente quer que venha os programas entenderem se vai ser bom para eles e fazer, mesmo porque hoje a CAPES, como já disse o professor João, está estimulando a fusão dos programas, né? Nós somos grandes, somos o 2º em número de programas do país, mas somos o 7º em programas de excelência. E nós queremos aumentar o número de programas de excelência. E vamos dar continuidade no CAPES Sprint. E sendo importante ressaltar que a nossa equipe sempre trabalhou em conjunto, então todos nós estivemos envolvidos em todas as ações, trabalhando junto com o professor João. Então será uma continuidade dos trabalhos, né, bem segura, bem tranquila e com essa Sim. gestão participativa que sempre foi o mote da gestão. Com certeza, né? Tomara que eu consiga substituir o professor João, que para mim, assim, não é fácil, né? Porque ele é uma pessoa muito especial, aprendi muito com ele. E eu me sinto com muita responsabilidade de estar substituindo uma pessoa como é o João. Professora, nessa nossa primeira entrevista, então, para a comunidade, iniciando o ano de 2019, os trabalhos da ProPG, né, sobre a sua gestão, né, que desafios, né, são estes que se apresentam, além do que a senhora já comentou acerca das fusões dos programas? Eu pretendo estar sempre perto dos programas, né? Uma das coisas que eles sentirem que a pós-graduação, a ProPG, a Pró-Reitoria de Pós-Graduação, está sempre próximo. O maior desafio agora, eu acho, para esses próximos 2 anos, porque as outras coisas estão caminhando. O CAPES Sprint é implantar o CAPES Sprint da melhor maneira possível, né? Gastar o dinheiro de uma forma que vai fazer a pós-graduação crescer, da Unesp internacionalizar e trabalhar firme nesses 2 anos, principalmente, ver se a gente consegue algumas fusões de programa, né? Então, quando o professor Sandro me convidou para ficar no lugar do professor João, foi pela experiência que eu tenho de CAPES. Eu tive 9 anos na CAPES, tive 11 anos na FAPESP, né? Foi mais com essa intenção. Então, o que a gente quer fazer é o melhor para a Unesp, apesar da crise do nosso país, né? Então, a gente quer dar o melhor de si. Professora Thelma, então a gente gostaria de agradecer essa sua rápida, mas significativa participação no Gestão Unesp 2018, no sentido de já apresentar indicativos das ações e da continuidade do trabalho até então executado sobre a gestão do pró-reitor João Lima, que esteve aqui nos blocos anteriores e que a partir de agora a senhora assume essas atividades.
Bom, eu que agradeço o convite para estar aqui, né? É a primeira vez que eu estou na TV Unesp, para mim é um prazer e que eu consiga voltar o ano que vem aqui trazendo boas notícias, bons resultados. Com certeza vamos conseguir. Mais uma vez, muito obrigada, professora, e bons trabalhos à frente da ProPG. Obrigada. O Gestão Unesp fica por aqui. Acompanhe o debate e as atividades desenvolvidas pelas pró-reitorias da universidade ao longo de nossa programação. Obrigada pela companhia e até a próxima.